chás mais indicados para diabetes. O cardo mariano. O cardo mariano, gente, ele é um chá fantástico. Tanto ele pode ajudar na desintoxicação do fígado, como ele é também cicatrizante e ajuda no controle do diabetes. Sempre quando vocês forem pensar num chá para diabetes, lembre do cardo mariano. Melão de São Caetano, carqueja, pedra umicá. Essa pedra umicá, tem muita gente que conhece ela como insulina vegetal. Canela, gengibre, pata de vaca, hibisco. Todos esses são chás que comumente são usados no controle do diabetes. Eu não vou especificar de um a um os seus benefícios além do diabetes para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu posso estar fazendo um vídeo em separado falando sobre cada uma desses chás. O que dá para fazer? A pessoa que já tem um pré-diabetes, né, ou já tem a diabetes, pode intercalar os chás. Cada semana pode tomar um chá desse. O chá de hibisco, por exemplo, é um chá que ajuda desinchar o corpo, tirar um pouco daquele inchaço de líquido no corpo, né? De quem tem retenção de líquido, ajuda nisso daí também. E a canela, o que é interessante na canela? Por exemplo, né, a canela em pó. Quando você vai comer uma banana, por exemplo, uma banana amassadinha, você joga um pouco de canela por cima. A canela, ela ajuda a minimizar um pouco aquele açúcar que tem na banana, né? Que a banana é extremamente doce. Eu quero, agora que eu já que eu aqueci um pouco agora, né? Eu quero comentar com vocês sobre como que funciona, né, a nossa digestão. Eu tenho vontade de comentar sobre isso, né? Eu gosto de falar sobre isso. Como que funciona, né? Quando a gente come, põe um bocado de comida na boca, já logo na nossa boca, essa comida já começa a entrar num processo de digestão, que nós temos enzimas salivares já logo na boca. Por isso que é interessante, mais uma dica para vocês, quando for almoçar, jantar, comer um lanche e tal, procura mastigar bem o alimento antes de engolir. Porque enquanto você está mastigando, já está acontecendo ali alguma digestão na boca e a absorção também de alguns nutrientes já acontece na boca. Por isso é importante comer devagar. Para quem tem o hábito de comer muito rápido, uma dica interessante: você pode descansar os talheres na mesa enquanto mastiga. Essa é uma excelente dica para que você possa criar o hábito de comer mais devagar. Aí tá, quando você mastigou bem a comida e engoliu, que passou pelo seu esôfago, essa comida cai no estômago, e ali no estômago ela começa continua, né, a digestão ali junto com o suco gástrico. Aí já acontece ali no estômago também alguma absorção de nutrientes. Aí depois de um certo tempo, esse alimento passa para o intestino delgado, aonde lá no intestino delgado, o nosso intestino ele é permeável. Aí é onde passa, né, os nutrientes. Eu costumo de falar que é igual um coador de café. Os nutrientes passam e caem na corrente sanguínea e é levada para o fígado. Lembra bem do fígado, é muito importante.
você lembrar, porque eu vou voltar na questão do fígado um pouco mais adiante. Quando esses nutrientes chegam no fígado, ali no fígado ele vai entrar num processo de metabolização ali, e o fígado já libera para a corrente sanguínea a glicose. Aí agora, por que eu estou contando tudo isso, né? Eu queria chegar na glicose e explicar para você, né, que às vezes não sabe, qual é o processo do alimento, né, até transformar em glicose. Não são todos os alimentos que transformam em glicose, mas principalmente o carboidrato transforma em glicose. Aí, quando essa glicose cai na corrente sanguínea, o pâncreas, vendo que tem glicose na corrente sanguínea, ele libera insulina. E quando o pâncreas libera insulina, essa insulina vai para as nossas células espalhada pelo nosso corpo, e essa insulina ela sinaliza para a nossa célula que está chegando glicose. Aí dentro da nossa célula ela se abre para que a glicose entre, e quando a glicose entra dentro da célula, ali dentro da nossa célula tem uma organela chamada mitocôndria. Eu amo falar sobre isso, gente, eu amo falar sobre isso. Aí a mitocôndria, recebendo essa glicose, ela começa a metabolizar essa glicose e transforma isso em energia, para que a gente possa ter disposição, né, para que a gente possa pensar, também gasta energia. Aí tá, aonde que começa o problema do diabetes? Aonde que começa, né? Por que a pessoa fica diabetes? Quando, entre outros fatores, né, mas o principal deles, muita ingesta de carboidrato, macarrão, pão, bolacha, biscoito, farinha de trigo, farinha de mandioca, batata, essas tapiocas que as pessoas amam, os fast foods, os refrigerantes extremamente doces, as frutas doces que tem frutose, que também vai acabar contribuindo com isso. Aí todo esse processo que eu falei começa a se repetir continuamente, esse processo. Do pâncreas liberar insulina chegar até a célula, avisar a célula que está chegando glicose, a célula abrir a organela, a mitocôndria, recebe essa glicose para a formação de energia, e esse processo começa a ficar muito repetitivo por causa da ingestão, da ingesta de carboidrato. Aí a célula começa a não querer mais receber aquela insulina, porque ela já vai ficando cansada desse processo repetitivo. Aí é onde começa a resistência à insulina. Aí quando a célula começa a resistir à insulina, essa glicose fica circulando na corrente sanguínea sem ter para onde ir. O lugar dela era dentro da célula, a célula não a recebeu. Aí começa a hemoglobina glicada, né, que fala. Aí começa um processo em cascata. Aí essa hemoglobina, a glicose gruda numa célula do sangue. Aí aonde essa célula do sangue glicada parar, glicada porque ela está grudada com a glicose, aonde ela parar vai dar problema. É onde às vezes a pessoa começa com amputações, amputa um dedinho do pé, outras pessoas começam a perder a visão, outras pessoas começam a ter problemas de Alzheimer, tudo por consequência dessa hemoglobina glicada. E problemas cardíacos, e mais uma série de outros problemas, falência dos rins, o fígado começa a ficar intoxicado, fica
vai criando, né, o chamada esteatose hepática, né, o fígado gorduroso. A glicose em jejum, que é medido ali quando dá 70, 80 ali a glicose em jejum, é considerado normal. Quando vai se aproximando de 100, quando chega em 100, aí já, quando passa de 100, é considerado já um pré-diabetes. Aí quando bate ali a marca dos 120 ali, aí já a pessoa já é considerada diabética. E um detalhe muito importante, o pré-diabético que não cuidar, ele pode virar diabético, ele tem uma grande chance de virar diabético, se ele não cuidar, não mudar os seus hábitos alimentares. Então tá, depois dessas explicações, marquei os tópicos aqui, para eu não esquecer de falar. O que não é recomendado para um diabético ou um pré-diabético comer? Ultraprocessados. Ultraprocessados é um problema muito grave para os diabéticos, né? Para a pressão alta e tudo mais. Aquelas coisas tipo salame, linguiças, mortadela, hambúrguer, salsicha, essas coisas tudo, refrigerante, suco de laranja, mesmo suco de laranja natural, também o suco de laranja natural, ele pode intoxicar o nosso fígado. O suco de laranja, os derivados de trigo, as farinhas brancas, a tapioca, todos os derivados de trigo, né, que é da farinha branca, o açúcar branco, né, aquele açúcar refinado, nada disso é interessante que o diabético e quem está já num pré-diabético também é interessante diminuir o consumo desses alimentos, ou se conseguir eliminar, a pessoa não vai ter prejuízo. Outra coisa também, né, a cerveja. A cerveja também, ela contém muito carboidrato. A cerveja, ela é danada também para subir o diabetes, por causa do carboidrato. Aí tá, outra coisa também que eu quero falar, sim, pro diabético e para todas as pessoas no geral, mas principalmente para o diabético, exercício físico, atividade física. Não tem como a gente ter uma boa saúde sem atividade física. Se a pessoa não consegue fazer uma academia, entrar numa academia ou fazer umas atividades físicas de mais impacto, o mínimo que se espera é fazer uma caminhada diária, né, todos os dias. Aquela caminhada matinal de uma meia hora, 40 minutos, todos os dias. Isso seria quase que lei para um diabético. Agora, quem não tem problemas de coração, eu recomendaria, né, fazer o que é chamado de HIIT. Atividade intercalada de alto impacto, né? De alta intensidade. O que a pessoa faz ali, por exemplo, um polichinelo, vai até a exaustão, até não aguentar mais. Para, descansa, recupera ali as energias e depois começa de novo. Vai de novo até a exaustão e vai fazendo isso enquanto aguentar. Isso também é excelente para controlar o diabetes. Gente, um outro ponto também muito importante que eu quero abordar aqui: uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono. Isso é indispensável também para quem quer ter uma boa saúde. Quando a pessoa consegue ter uma noite boa de sono, que consegue entrar naquele sono reparador,
Para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer, seria o sono com sonhos. Quando você atinge aquele nível do sono que você começa a sonhar. Aí o nosso cérebro ele entra num processo chamado sistema linfático. O que é esse sistema linfático? O nosso cérebro usa esse tempo que você está dormindo profundamente para limpar, desintoxicar o cérebro, tirar as toxinas. E isso, gente, é importantíssimo para tirar as toxinas do cérebro, limpar aquilo ali e prevenir até um Alzheimer ou uma demência. Eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês e quero lembrar de vocês, quem estiver no YouTube, para se inscrever no meu canal. Não deixa de se inscrever, é facinho, vai ali no botãozinho de se inscrever, se inscreve ali, para que eu possa trazer mais vídeo para vocês, para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é relevante, que tem algo de valor para ser agregado, e eu possa transmitir isso para mais pessoas e trazer outros vídeos também com informação. O jejum intermitente. Gente, o jejum intermitente, ele pode reverter um quadro de diabetes. O que é o jejum intermitente? Você pula uma refeição ou duas, por exemplo, você não toma o café da manhã, não almoça e só vai jantar à tarde, lá pelas 6 horas da tarde. Ou pode fazer diferente. Você pode pular o jantar, pular o café da manhã e só almoçar. Aí a hora, isso eu estou falando, gente, para quem não tem um diabetes em estado avançado, para aquelas pessoas que já estão aplicando insulina, que já chegou naquele estágio de ter que injetar insulina. Não é para essas pessoas que eu estou falando isso, né? Só para as pessoas que estão ali no estágio de pré-diabetes ou ainda não chegou nesse ponto de injetar, de ser necessário injetar insulina e tal. Para essas pessoas, o jejum intermitente vai ajudar com certeza, vai reverter o quadro de diabetes, pode reverter o quadro de diabetes. E quando der fome, o que você pode fazer? Pega ali um copo de água e coloca uma pitadinha de sal, de preferência o sal rosa, o sal integral ou o sal de churrasco. Põe uma pitadinha de sal na água e bebe quando for dar fome. E para isso, gente, precisa bastante determinação. O jejum, né, ele é algo que foi praticado pela maioria dos profetas bíblicos. O jejum nos fortalece. Se a pessoa quer tornar uma pessoa forte para encarar os desafios da vida, uma coisa que ela precisa fazer é praticar o jejum. Porque se você conseguir se abster do alimento, fica mais fácil para você conseguir resolver os outros problemas da vida. Então, eu recomendo o jejum intermitente para te ajudar nessa caminhada do diabetes. Aí, vou só frisar mais um pouquinho aqui, né, como que você deve fazer. Você deixa de se alimentar umas 2 refeições por dia. E nesse intervalo, toma um copo de água com sal. Pouquinho, uma pitadinha de sal no copo d'água para te manter ali, né, com os hidrólitos ali ativos ali. Gente, é isso que eu queria participar com vocês. Espero que isso possa ter agregado algo de valor na vida de vocês, que essas dicas, essas ideias possam aliviar o sofrimento de algumas pessoas, porque o diabetes é uma doença que está trazendo muito sofrimento para as pessoas. E tem pessoas que às vezes não sabem dessas dicas que eu estou passando aqui hoje. Então fica aqui o meu apelo, se inscreva no meu canal no YouTube.
compartilha com as pessoas, né? Eu até esqueci de me apresentar no princípio, no começo do vídeo, né? Vou fazer a minha apresentação agora. Eu sou o Sérgio Lopes, terapeuta, formado em terapia de iridologia. Eu sou terapeuta iridólogo. Fica aqui o meu convite para vocês assistirem os outros vídeos que eu já publiquei no canal, que eu publiquei no Facebook também. E se puderem compartilhar, eu vou ficar muito agradecido e levar essas dicas para mais pessoas, para que, quem sabe, possa aliviar o sofrimento de algumas pessoas que estão sofrendo. Então fica aqui uma recapitulação. Cuidar da alimentação, tomar os chás que eu recomendei, pode intercalar, uma semana toma um, outra semana toma outro, não precisa tomar todos os chás de uma vez. Abster de alimentos que vai prejudicar o seu diabetes, que vai acelerar o processo de diabetes, e ter uma boa noite de sono, ter uma qualidade de sono boa, e o jejum, praticar o jejum intermitente e beber água, muita água. Gente, agradeço a atenção de vocês que puderam me acompanhar nesse vídeo, nessa live de hoje, e meu muito obrigado.